Noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui nessa série de lives que estamos fazendo para apresentar cada hora um detalhe muito importante, muito relevante, às vezes que a gente não ensina nas aulas, sobre o método integrado de psicoterapia. E pode saber o seguinte, né? Já tem modificado muitas vidas, tanto de psicólogos quanto de pacientes que estão compreendendo como poder integrar diversos métodos de psicoterapia e poder trazer um resultado diferente para o paciente, um resultado com mais efetividade, que busque adaptar, adequar o atendimento para aquilo que o paciente precisa e não simplesmente falar isso funciona, dá certo e o que eu acredito que dá certo. Então, hoje a nossa conversa vai ser com a Josi, né? A Josi, ela é psicóloga, de São Paulo, então um cadinho distante assim de mim, e eu posso falar o seguinte: ela foi uma das pessoas cruciais para que hoje o método integrado exista. A gente participa de um grupo em conjunto, né, de psicólogos, a gente se conheceu lá dentro. E um dia, quando eu apresentei o que eu estava pensando, planejando, como eu estava discutindo as coisas, ela já soltou assim: Luiz, o dia que você criar um grupo, você me chama, porque o que você tem na mão é um tesouro. Eu, gente, nem eu sabia que tava bom desse jeito, né? E aí, tomei, né? Quando eu tomei a ideia de criar a formação do método integrado, ela foi uma das primeiras pessoas que eu chamei e ela cumpriu a promessa dela, tá aí com a gente hoje. Ela tanto faz a formação, quanto já faz parte do grupo de pesquisa e já está escrevendo artigos científicos juntos. Já estamos escrevendo artigos científicos juntos, que eu creio que em breve já vai ter publicação, já vai estar aí disponível para todo mundo. Então, vou convidar ela aqui para conversa. Só um instantinho. O sono tá. Oi, Luiz. Tá aqui, ótimo. Eu não E vejo assim. Josi, Ah, agora sim. tá me vendo agora? Tô te Eu tava ajeitando vendo, aqui meu Luiz. som. Que bom, bom Tudo encontrar. bem? Acho que né, nem dá para falar, tem tantos encontros que a gente tem feito, então está sendo muito gratificante, está sendo muito bom poder ter esse contato com você, mais próximo, né, Josi? Então, Josi, me conta um pouco, né, quem é você, me conta um pouco da sua trajetória, sua história, né, na psicologia. Luiz, eu sou psicóloga há uns 15 anos. Me formei lá para 2010. Depois eu Uhum, fiz uma especialização em psicopatologia e saúde pública pela USP, para entender um pouco das doenças, né, dos transtornos. uhum, Depois, e fiquei nessa caminhada durante todos esses anos. Na época da pandemia, eu entrei num grupo de marketing para psicólogos, uhum. onde você também participa. Sim, sim. Conheci o Bruno Rodrigues, e através do Bruno Rodrigues nós criamos um ecossistema de vários psicólogos se conectando, se conhecendo, trocando ideias. E assim que foi. Nesse meio tempo, eu escrevi algumas coisas, montei junto com uma turma um baralho de saúde mental. Ah, não. Depois um baralho de perdas e luto, porque na pandemia nós estávamos na iminência de muitas perdas e muitos lutos, tanto luto da morte física, quanto luto de perda de trabalho, perda da vida como era antes e agora não é mais. Lidar com tudo isso na época da pandemia foi uma questão muito forte, então eu acabei me especializando um pouco mais no luto. Então eu escrevi esse baralho junto com outros psicólogos, e depois mantive o grupo, entrei em outros grupos e fiz um caderno de exercício chamado Trilhando o Autoconhecimento. É um caderno de guias para despertar o seu eu, um guia bem prático. E a minha última obra como coautora é um livro que foi escrito para o público
feminino, que é Descobrindo o Ser, que é os pilares da inteligência emocional feminina, mas isso também não impede que os homens leiam para entender um Ah, pouco. com Nesse capítulo certeza. em específico, eu falo um pouco sobre o luto, é um capítulo Uhum. específico do luto, e tem muitas outras abordagens de outros profissionais. Então, essa é a minha trajetória como profissional, Bacana. utilizando desde a época da faculdade a psicanálise Hum, como minha abordagem. sim, Quando lá no nosso grupo lá com o Bruno Rodrigues, você começou a aparecer, começou a falar um pouco do seu método, e eu falei, tem algo aqui que eu preciso entender, que eu preciso conhecer, que eu preciso me aprimorar. Depois eu entendi que você estava naquela pegada de ser pioneiro do método integrado. Eu falei, oh, eu quero entrar nisso daí. ser Eu falei, pioneiro é legal, né? eu quero entrar aí, eu quero participar dessa jornada, eu quero participar disso daí também. E foi que eu te falei, Luiz, quando você começar a estudar sobre isso, fazer um grupo de estudo, me chama que eu vou. E cá Sim, estou. que bom. Não, eu fico super feliz. E, de fato, quando você mandou aquela mensagem, eu vi lá no grupo, falou, Luiz, quando você fizer um grupo, você me chama? Eu falei, pô, então eu já tenho uma pessoa, eu já escutei assim, quando você arruma um maluco para te acompanhar, depois você arruma 10, depois você arruma 100. E, de fato, Exato. a gente já está chegando nas dezenas já, só para uma. É bem isso mesmo. E são encontros muito, muito gostosos, de muito conhecimento, de muita troca, de estudos de casos extremamente interessantes. Você Sim. começa a perceber por vários olhares algum caso específico. Putz, agora eu não consigo, eu consigo, eu não olho só através da luz da psicanálise, eu consigo identificar e perceber um outro olhar. Ou seja, abre o leque das possibilidades, amplia muito o conhecimento e a gente sai da caixinha. Eu acho que é a proposta de todos os nós psicólogos sair um pouco da caixinha, experienciar coisas novas, e Uhum. acho que é muito da nossa característica como profissional. O psicólogo, ele é muito inquieto, sempre, ai, eu preciso entender mais, eu preciso aprender mais, eu preciso trazer algo mais diferente na clínica, e por aí vai. Nós estamos trazendo. E aí você já falou, né, que a sua base era muito a psicanálise, né? E o que que, assim, você falou assim, ali tem um negócio, tem algo para aprender, o que que foi te chamando a atenção para você buscar essa formação, vir no método integrado, né? Que é diferente de muitos que vão falar assim, vamos fazer um grupo de estudo, vamos sentar, uma coisa, né, mais livre, assim, você tomou a decisão de entrar de cabeça em algo maior, assim, Algo que brilhou meus olhos, porque, assim como todos nós psicólogos sabemos na graduação, nós, eles sempre dizem assim: olha, você precisa buscar uma metodologia para uma abordagem específica para trabalhar com os pacientes, e aí você se casa com essa abordagem, vai até o final dos seus. E nos para seus mim, dias abraçado com a abordagem. exatamente, Luiz. E para mim, soava muito como uma castração, sabe? Me sentia castrada no meu saber, na minha busca do conhecimento. E isso foi algo muito que tocou muito na época de que eu estudava, que era aluna de psicologia. E depois, complementando as frases assim, você precisa buscar uma abordagem dentro da personalidade que você se identifique mais. Eu questionei, poxa, mas personalidade, nós somos seres de muitas facetas, de muitas formas de olhar o mundo, de estar no mundo, de ser no mundo. Por que só uma abordagem? Isso me incomodava muito e é o que eu falei, eu me sentia muito castrada. Quando você começou a dizer do método integrado, eu falei, nossa, mas
eu tenho essa sensação, a impressão que eu já faço isso na clínica. Só que eu fazia isso na clínica de uma maneira que penso que muitos outros profissionais fazem, é de uma maneira mais intuitiva, sem uma metodologia, sem uma sequência lógica, sem entender começo, meio e fim, sem ter uma ponte de ligar um ponto com o outro, sem ter uma coerência, muito jogado, sabe assim? Uhum. Quando você falou do método integrado, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa aí que é diferente, não é intuitivo, é algo que precisa ser olhado com uma metodologia, de uma forma mais clara para você conduzir o seu paciente na clínica com mais segurança, com mais uma sensação de mais apaziguamento, que muitas vezes você se sentia assim, putz, e agora, né? Como que eu vou Sim. conduzir o paciente? Chegou num determinado ponto, você fala, puxa vida, como que eu vou trabalhar isso e leva para supervisão clínica e faz isso, faz aquilo, mas era uma sensação de que faltava, Uhum. era algo que precisava fazer mais, entender mais, trazer mais para o paciente, ser uma clínica mais dinâmica. E quando você falou do método integrado, eu falei, opa, eu acho que estou pensando que aí está a chave do, das minhas respostas que eu busco, dos meus questionamentos. E o que me encantou mesmo foi essa metodologia, essa forma de entender começo, meio e fim, onde encaixa uma coisa. O paciente está com aquela personalidade mais analítica, mais introspectiva, mais reflexiva, e a psicanálise ou a abordagem da análise de sonhos. Não, mas o paciente chegou e ele nem respira, ele está numa crise de ansiedade. Aí você não vai levar o paciente para refletir. E aí, o que você faz, sabe? Eram essas Uhum. questões que me incomodavam na clínica. Que aí, quando você trouxe o método integrado, eu falei, não, deixa eu entender muito bem como é que funciona isso. Não, é E legal, por aí porque você está tocando nesse ponto, né? Que eu lembro que foi no nosso último encontro, né? Na última aula. Você falou assim, acho que o Daniel falou lá pra gente, falou assim, acho que o grande ponto aí, eu até não acho que é o grande ponto, porque eu também, né, a gente como pai das coisas, a gente vê de outro olhar. Mas ele, né, achei legal, que ele falou assim, acho que o grande ponto é exatamente saber a hora que você muda, a hora que você faz. E aí você trouxe esse ponto, né, que a gente ia conversar hoje, veio conversar hoje. Que é assim, quanto que isso muda na relação com o paciente? Então, primeiro assim, nesse pouco tempo, né? A gente começou ali em janeiro as aulas. Nesse pouco tempo, você sentiu alguma mudança na sua relação com os pacientes? Talvez com os antigos ou com os novos que chegaram? O que você tem sentido assim? eu senti o primeiro alinhamento, Luiz, porque quando nós trabalhamos com uma psicanálise, a sessão é muito mais do que o paciente traz, e você trabalha a associação livre, você trabalha a transferência, contra-transferência, a questão do vínculo, você trabalha tudo isso, e é uma sessão um pouco mais solta. Então, assim, já começa a diferença de que você começa a ter uma conversa com o teu paciente de alinhamento. Uhum. Então, por exemplo, os pacientes que já estão iniciando comigo, desde do início que eu comecei a estudar o método integrado, eu já comecei com esse alinhamento. Olha, nós vamos buscar entender o que está acontecendo com você, estudar suas crenças. Durante 3 meses, mais ou menos, vamos seguir mais ou menos por essa linha para entender. Aí você aplica o TCC. Depois, quando tudo estiver caminhando, nós nos aprofundamos um pouco mais, aí vamos um pouco para a psicologia analítica, usando mais a análise dos sonhos, trabalhando muito mais o inconsciente.
e depois uma fase que você vai, putz, agora legal, quem sou eu no mundo? Você vai trazer um pouco mais do existencialismo. Então, essa estrutura e esse alinhamento, claro que você não vai falar isso para o paciente, né? Ó, agora eu vou aplicar um TCC, Não é depois teoricamente que a gente explica, né? Tem agora um eu vou jeitinho aplicar o melhor. TCC, depois eu vou aplicar a psicologia analítica, e, de repente depois eu vou aplicar, vai dentro da psicologia analítica, eu faço uma psicologia, uma psicodinâmica, e aplico um pouco da psicanálise, e não, mas agora nós vamos por existencialismo. Não A é. pessoa vai ficar maluca ali também, né? Definitivamente não é assim, mas assim, entender a movimentação do paciente e explicando de forma didática de que maneira você vai conduzir isso, até Uhum. para que o paciente tenha mais clareza no que está acontecendo com ele. Ele se sente mais seguro. Eu percebi uma segurança muito grande nos pacientes quando você já começa nos primeiros atendimentos. Fazer esse alinhamento, fazer essa cronologia, esse entendimento, não fica tão muito solto. E daí ganhou muito na clínica, muita qualidade no atendimento, né? E isso foi muito claro, e até os pacientes que eu já estava atendendo, antes de iniciar os estudos do método integrado, esses pacientes eu comecei a falar de uma forma diferente, a trazer alguma coisa aqui, outra, uma coisa ali, trazer um questionamento socrático. Olá, isso aí nunca tinha acontecido. Não gostei, mas não. No questionamento socrático, mas por que ela está me questionando dessa forma? Então, assim, eu acho que trouxe uma dinâmica maior para o atendimento, uma qualidade nesse atendimento. A sensação que me passa é que trouxe mais segurança, não só para mim também, mas como paciente, para os pacientes também. Eu acho que teve muito a contribuir positivamente. E também, como nós estamos lá no grupo de pesquisa, eu comecei a entender um pouco mais essa questão do paciente não sair dos atendimentos, desistir dos atendimentos. Uhum. No método integrado, 30% 30% acaba ficando, né? 30% a mais dos pacientes. Então, Uhum. assim, você começa a falar, pô, será que. Aí você começa a se questionar, né? Será que é uma resistência do paciente? Aí eu vou falar resistência. Aqui nós temos essa liberdade, né? A gente pode falar os conceitos que todas utilizam, né? Não precisa ter medo. Resistência do paciente? Peraí, será que realmente é uma resistência do paciente? Ou será que também tem alguma. Não tem um viés aí no sentido de que, poxa, vamos dar uma olhada para o método, vamos dar uma olhada da forma que você conduz, até para entender a dinâmica do, do atendimento, como que está acontecendo. Uhum. E eu acho que é interessante isso que você trouxe, que antes, né, de eu fazer a. Quando eu comecei a aplicar na clínica, antes de levar, né, para vocês ensinar, né, para o público, comecei a perceber exatamente o que você falou. Na hora que você chega no início da sessão e fala assim, olha, inicialmente a gente vai reduzir essa ansiedade, esse uso de drogas, essa depressão, para aí a gente, depois disso, aprofundar mais na sua personalidade. Você gostaria que fosse assim? Acho que o olho da pessoa até brilha. Ela fala assim, pô, é tudo que eu quero, né? É ter esse ponto que vai reduzir esse sintoma que eu estou desesperado agora, e depois eu poder me conhecer mais. Que eu acho também, né, que traz que a mudança realmente, se eu puder dizer, traz nessa fortaleza que a pessoa cria em si. Não é da gente conseguir que ela lide melhor com o mundo ou resolver um problema ali específico. Isso vai ajudar, claro, mas quando a gente vai mais profundamente, a pessoa encontra essa força dentro dela, aí que a gente sustenta aquela mudança inicial que a gente foi fazendo, né? E, e assim, como é que você tem percebido, assim, feito nessas transições? Como que tem sido esse acordo? Como é que você trabalha isso aí para as pessoas, para os outros também entenderem do jeito que você faz? Né? Então, uma coisa é o jeito que eu faço, outra coisa, né? Cada um também chega ali e coloca da sua maneira. Como é que você faz? Como é que você tem feito isso?
para passar essa confiança para o paciente. Na realidade, é fazer esse alinhamento, né, Luiz? O alinhamento é muito importante, do que você está fazendo, para onde você quer chegar. Eu acho que você tem que deixar muito claro para o paciente aonde você quer chegar, onde vocês querem chegar juntos. Se atribui sentido para esse paciente chegar nesse determinado ponto, em que ponto que o paciente está, e você explicar para esse paciente em qual ponto que ele está, trazer ele mais para um processo mais colaborativo da parte dele fazer parte do processo de mudança. É uma movimentação em conjunto, é um caminhar juntos, é um caminhar de mãos dadas juntos, e eu acho que o segredo é você ser transparente com o paciente, dizer, olha, está acontecendo isso, por conta disso, vamos pensar dessa forma, porque dessa forma nós vamos chegar no resultado X, Y, Z. Tá tranquilo para você, não tá tranquilo? Pedir os feedbacks, pedir feedback para o paciente é muito importante, até para você saber do que ele espera do atendimento, de como que ele está nesse atendimento, se está fazendo sentido para ele ou não. Acho que essa conversa, esse diálogo, essa troca sincera, essa troca sem milindres, sem questão de ego inflamado em absoluto, mas é você conduzir a sessão de forma transparente. Olha, agora nós vamos fazer uma análise um pouco mais existencial, então acho que você chegou num determinado ponto que dá para seguir por aqui. Como você se sente confortável, tá ok para você, não tá ok, você entende? É esse diálogo, essa conversa, essa clareza, essa questão de não pecar por falta de comunicação, por falta de diálogo, por transparência. E transparência, acho que é o ponto fundamental. Fazer com que o paciente participe definitivamente dessa dinâmica dele. É interessante que você foi trazendo, você foi colocando uns pontos aí, você vai falando, eu vou também refletindo, né? O quanto que traz eu não vou dizer uma métrica, porque não tem números, mas traz um parâmetro ali para a pessoa falar assim, pô, realmente desenvolvi isso aqui, mas não é aquele desenvolvimento que às vezes, né, eu dou supervisão de TCC na universidade. Aí, o paciente já está num nível bom, que dentro de uma abordagem, né, mais focada nessa parte cognitiva, você daria uma alta para a pessoa. Mas a própria pessoa, ela fala assim, mas eu não quero receber alta, eu estou gostando desse processo de autoconhecimento, eu quero ir mais a fundo. Aí você consegue dar um parâmetro para ela, olha, isso aqui você superou, a gente vai dar um passo além. Agora, se também precisar de uma intervenção mais específica, a gente volta, não tem problema. A gente sabe organizar isso, né, durante a sessão. Sim, porque a vida é dinâmica, Luiz. Vida é dinâmica. Então, um sobe e desce. Uma hora ele está assim, naquela linha de subir, que é aquela linha bem tênue, aquela linha bem assim, tranquila. E aí, depois, de repente, ele desce, ele fica aqui embaixo. Então, putz, aqui embaixo, ele estava tão bem ali em cima. De repente, aconteceu alguma coisa na vida dele e que vou ter que voltar para uma outra dinâmica, vou ter que voltar para uma abordagem mais de TCC, por exemplo, fazer alguns questionamentos socráticos, fazer algo um pouco mais diferenciado para ele. Isso não impede de você fazer essa movimentação de ir e vir, mas assim, consciente de que para onde você quer chegar, e consciente de que, putz, eu retornei para cá, eu voltei para esse ponto por conta desse pedaço da história, mas que daqui a pouco, desse pedaço da história, daqui a pouco eu vou tratar essa urgência que chegou, essa demanda que chegou, e até para apaziguar, até para o paciente ter aquela respirar e voltar para o processo analítico propriamente dito. Então, essa dinâmica, que é a dinâmica do ser humano como um todo. E nesse processo, é claro que a gente vai aprendendo muita coisa. Acho que você trouxe um ponto
que se a gente não pesquisa, a gente não sabe, né? Quanto mais a gente lê, obviamente, né? A gente vai ganhando novos arcabouços ali. E uma das coisas que você falou, né? Que a gente viu que ter uma abordagem mais integrada, que vai levar em consideração a necessidade do paciente naquele momento, e no caso, né? Que a gente consegue estruturar isso para que não seja só da minha intuição, só pelo que eu acho. Quais outros, e isso, né, fazer isso, reduz em 30% a saída dos pacientes. Então, vamos falar que se antes 5 sairiam, agora vão sair 2, vão sair 3 pacientes. Não vão sair 5 mais, né? Talvez os outros 3 sairiam porque sairiam, por causa de dinheiro, mas eles não vão sair porque eles não estão sentindo a diferença. E quais outras coisas você tem aprendido, assim, durante o processo, nessa vinculação com o paciente? Quais outras descobertas tem te trazido ali no cotidiano? Essa questão da multiplicidade. Hum, Quando eu comecei a me propor a estudar o método integrado, o meu interesse era entender outras abordagens mais profundamente, não ficar na superficialidade das outras abordagens. Então, por exemplo, como psicanalista, eu não tinha, eu tinha uma noção do TCC, uma base, mas não tinha um olhar um pouco mais profundo. Então, aprender esse olhar mais profundo das outras abordagens do existencialismo, do próprio estudo de Jung, análise dos sonhos. Então, esse novo olhar de outras abordagens, ele trouxe um cabedal de conhecimento, não só teórico, mas também ali na prática, porque nós vamos fazendo na prática e depois discutindo na supervisão clínica. Então, isso agregou muito para mim. E também, além disso, trouxe mais leveza. Eu sinto que trouxe mais leveza, não só para mim, mas para o próprio paciente. No momento que você vai abordando, no momento que você vai trabalhando, você traz mais leveza, você traz mais clareza, você traz mais entendimento, de natureza, por natureza, eu tenho uma facilidade imensa de trabalhar os vínculos, criar vínculo, trabalhar a questão da transferência, da contratransferência, eu tenho muito essa facilidade. Acrescentou e agregou mais ainda essa coisa do vínculo, acho que aprimorou mais, sabe? Afinou mais, ficou mais cirúrgico. Os apontamentos, as intervenções ficaram mais cirúrgicas, sabe? Porque automaticamente te traz outro olhar. É como se você tivesse assim, numa caminhada, e nessa caminhada você enxergasse ali o nublado, o tempo meio que nublado, e você consegue enxergar muito que está muito próximo de você, mas você não consegue enxergar um pouco mais lá para frente, sabe assim? Então, quando você começa a estudar, incluir o método integrado, outras abordagens, entendendo profundamente o porquê, quando, onde que eu vou colocar, onde está a lacuna de uma coisa, onde começa uma coisa, onde termina outra, te traz efetivamente mais segurança e te traz esse lado mais cirúrgico da sessão, das análises. Então, assim, só teve a agregar, Luiz. Só agregar. e você trazendo isso, né? Porque uma coisa é eu falar só das abordagens, né? Aí, tanto que no início, uma das principais coisas que eu trago, que é a epistemologia por trás, né? Entender os sistemas, como vai funcionando. Então, quando a gente entende, olha, eu tenho pelo menos 4 níveis de personalidade que eu estou trabalhando. Peraí, qual que é a personalidade todas estão ali presentes, mas qual que está precisando de uma ajuda minha ali agora? Ah, estou precisando lidar com a cognição externa da pessoa para ela ganhar habilidade no mundo. Então, Sim. peraí, vou focar aqui, né? Pô, não, ela está refletindo sobre ela mesma. No momento é dela entender quem é ela. Então, bora para outra reflexão. Está borbulhando o inconsciente da pessoa que não está deixando as coisas lá. Então, vamos olhar para o inconsciente. Então, a gente conseguir isso, né? Realmente ganha acho que você falou bem, ganha uma percepção cirúrgica de falar assim, olha,
É aquilo. Não é assim, eu quero usar o sonho, porque eu acho legal. Pode É, ser que isso vai acrescentar. Não, o que está me o que que pedindo tá ali? O que me que as pessoas. pedindo? É isso daí, Luiz. O que está me pedindo? Com qual personalidade que está se mostrando para mim agora nesse momento? O que ele Uhum, está pedindo? O que ele está gritando aqui? Porque muitas vezes eles gritam, né? Se uhum, a gente perceber, eles gritam. Então, assim, qual é essa personalidade que está pedindo uma demanda aqui? uhum. Então, essa clareza essa analogia que eu fiz de você enxergar, mas enxergar para além, sabe? De Sim, você clarear. Então, putz, então, olha, ele está aqui. É, a personalidade está nua aqui na minha frente, dizendo, conversando, puxa vida, agora não, agora eu vou ter que colocar uma abordagem mais TCC, não, agora vai ser mais fenômeno existencialismo, sabe assim, são essas personalidades que vão se comunicando com você, que faz com que você se torne mais cirúrgica nas intervenções, sabe? E bacana. isso que é bacana do método integrado. Por isso que no começo eu comentei que não é intuitivo. Muitas Uhum. pessoas vão falar assim, não, mas eu uso o método integrado. Não, mas eu já uso isso na clínica. Não sei se você já escutou isso várias vezes, até nós mesmos. Eu sou o que mais escuto isso. Não, mas eu já uso. Tudo bem, mas você usa de uma forma intuitiva, mas esse olhar dessa dinâmica da personalidade de conversando com você, puxa vida, olha que interessante. Até nas nossas primeiras supervisões, Luiz, do primeiro caso clínico que eu trouxe, que eu falei, aonde que o Luiz vai encaixar? Aonde é que... Porque no começo é tudo muito novo para você. Então, você tem um Ah, pouco mais, não tem tanta intimidade com o método, você já fica um pouco, putz, daí, para onde que eu vou? Então, você vai escrevendo ali a trajetória do paciente. Ah, mas eu quero saber onde que ele vai, onde a ele vai mágica que ele vai fazer encaixar. ali. Não sei o que ele vai fazer aqui, onde que ele vai encaixar. Eu falei, nossa. Aí daqui a pouco o Luiz vira e fala, isso. Oi? Que facilidade é essa? Como assim? É a habilidade de estar usando isso. E a prática, né? Quanto mais a gente vai utilizando, quanto mais a gente vai aprendendo. Só um parênteses aqui, que entrou o Bruno aqui na nossa live, né? Bruno. Que trouxe a união, que trouxe a Trouxe, nossa o conjunção. ecossistema, o causador do ecossistema, o Bruno Rodrigues, maravilhoso. Com certeza, somos fã também. Aí nos ensina muito, né? Todos os Sim, dias. muito. Então, e exatamente isso, quando a gente vai exercitando isso, eu acho que por um lado a gente tem uma intuição, e a intuição é aquele ponto inicial para a coisa, olha, aqui tem alguma coisa. Só que quando a gente exercita, a gente não depende só dela, ela só vai apontar, aqui tem uma coisa. Mas com o treino a gente sabe olhar essa coisa, a gente vai entender, olha, eu preciso então ajudar a pessoa a lidar melhor com o mundo, eu preciso então ajudá-la a lidar com os traumas dela de infância. Opa, ela está mudando de fase de vida, olha só, chegou nos 40. Ninguém passa ileso desse momento, não. Então, vamos lá, vamos aproveitar, vamos abordar esse ponto, né? E, assim, dessa cirurgia, essa visão cirúrgica que você tem, quais resultados você já tem sentido nos seus pacientes? Desde que você mudou, assim, a pegada. Sabe, Luiz, muito interessante essa sua pergunta, porque agora é muito claro, muito nítido para mim. Você sabe que alguns pacientes, e isso é normal na clínica, alguns pacientes falam assim, eu não vou, eu vou faltar na sessão, não, hoje eu não vou conseguir ir. Aqueles mecanismos de defesa clássico que Sim. nós entendemos, mas assim, eles ficaram com uma constância interessante, uma constância bem interessante na clínica, uma
uma vontade de continuar, um novo, sabe, um novo sorriso, um novo olhar, você percebe uma mudança, tem alguma coisa aqui diferente, o que será que está diferente aqui? Eu falei, poxa vida! E assim, pacientes que assim, não, essa semana eu não vou, não, essa semana, não, por razões assim, poucas assim, falam, não vou, não sei o quê. Então você percebe essa assiduidade, essa constância, e alguns pacientes você percebe que vai desistir, você já entende que nessa dinâmica você já entende, isso daí vai desistir, vai deixar a terapia para lá, por um outro momento, e depois você fala, nossa, que legal, que interessante. Então, por isso que eu falei, são resultados qualitativos, bem qualitativos mesmo, assim. Então, tá muito positivo, muito positivo. Eu sou naturalmente otimista, mas não tenho viés. Mas essa análise não tem o viés do meu otimismo. É concreto, é concreto. Não, e é interessante isso mesmo, porque tem horas que a gente sente assim, né, durante a terapia, que assim, não tá andando. E se a gente está limitado numa abordagem, numa perspectiva, só olhar para um lado, a gente vai perder esse paciente. Porque a gente não está olhando aquilo que ele está precisando. Porque se ele continua aí, ele quer uma transformação, ele quer uma mudança, só que eu tenho que saber qual que é a demanda. Então, se eu aumento o meu leque de possibilidades para poder oferecer para ele diferentes formas de enxergar a humanidade, a personalidade dele, com certeza ele vai ficar. E teve um paciente esses dias, ele falou isso, Luiz, eu tenho sentido que eu estou vindo aqui só conversando, falando, que começou na TCC, eu tentei fazer a mudança com ele, mas ele ainda trazia, né, ele é da área de exatas, ele ainda trazia muito isso assim, resolver problemas. Eu vim para terapia resolver problemas, né? Só que já aquilo assim, problemas do dia a dia já não tinha mais. Aí eu falei, cara, ele chegou um dia, Luiz, estou pensando mesmo, eu falei, não, acho que foi perfeito você trazer isso. Acho que chegou no momento que a gente não está aqui mais para resolver problemas, né? Eu já tinha falado. Então, vamos falar com mais abertura, vamos olhar os sonhos, vai começar a trazer as questões que são problemas das suas relações com seus pais, com seus irmãos, questões inconscientes que vão surgir nos sonhos. Aí ele falou, então tá, vou dar um voto aí de confiança, né? Porque eu ajudou muito até então. Aí na hora que ele começou, ele falou, não, beleza, Luiz, não estou suspendendo mais a terapia, porque agora eu entendi que eu tenho outros problemas que não são aqui do meu estágio, que não é do emprego que eu quero arrumar, que não é de um relacionamento com uma determinada pessoa. Uhum. Na verdade, eu tô conseguindo compreender que tem coisas aqui dentro que eu desconhecia. Tem coisas da minha personalidade que eu desconhecia. Então, é exatamente isso. A pessoa ela sai da resolução de problemas iniciais, né, do dia a dia que precisavam ser resolvidos, e ela começa a descobrir que ela tem um lado que ela não reconhecia, que incomodava, que atravancava a vida dela, só que ela nunca tinha parado para olhar. Então, é exatamente o que você falou. Aí a pessoa que você já estava sentindo que ela estava indo, ela abre, opa, não, tem mais coisa para extrair. E aí? Ou aquele paciente que diz assim para você, nossa, mas a impressão que eu tenho que eu chego aqui, eu só converso. Uhum. Sim. E às vezes o que está acontecendo é isso. Às vezes o que está acontecendo é isso. Né? A gente não pode negar que isso é resistência de um, resistência de um. Às vezes ele está chegando só conversando aí realmente. Por que ele vai continuar? Então, se a gente tem artifícios para conseguir olhar diferentes coisas, né, diferentes pontos da personalidade da pessoa, o método integrado, né, de psicoterapia vai trazer exatamente isso, né? No mínimo 4 possibilidades a gente tem de conseguir olhar. E a gente sabe que a gente tem pesquisado e acho que daqui para frente a gente vai descobrir ainda mais coisas, né, vai poder criar mais coisas. Então, nós estamos aí, olha que é só o começo disso tudo e olha a diferença que está trazendo, né, para todo mundo. E assim, entendendo que tem muitas pessoas que entraram aqui na live, estão aqui com a gente, e outras que vão assistir a gravação depois, que recado você deixaria, assim,
as pessoas que por algum motivo se interessaram pelo que a gente conversou, ou se não tem interessado, mas que possa chamar a atenção delas, o que você falaria para elas? Luiz, eu quero. Interessante essa sua pergunta, mas eu quero, antes de responder essa sua pergunta, que está atrelado à resposta, falar uma frase de Jung, que ele diz exatamente assim: conheça todas as técnicas, conheça a teoria, conheça todas as técnicas, mas ao tocar na alma de um humano, seja um outro humano. Eu penso que a proposta do método integrado está muito conectado com isso, com a empatia, com a autenticidade. Então, assim, se a pessoa está buscando essa autenticidade, se a pessoa está buscando esse olhar diferente, esse olhar fora da caixinha, esse apontamento mais cirúrgico, esse olhar um pouco. Claro que todas as abordagens são olhares humanos e tudo mais, mas um olhar um pouco mais diferente e pensando muito fora da caixinha, eu acho que agora é o momento. É o momento da pessoa falar, poxa, peraí, deixa eu ver o que é isso, deixa eu entender. Eu não faço de uma maneira intuitiva. Deixa eu ver o que eles estão falando, do que eles estão estudando e do que eles estão olhando. Então, eu acho que é isso, nesse sentido, assim, de buscar o novo, buscar o diferente. E eu falei, todos nós psicólogos, e penso que todos de uma maneira geral, sempre diz, eu preciso de mais, eu quero mais, sabe, sim, parece que é um vazio existencial de que você quer preencher algo que você não consegue alcançar e sabe, assim, que você fica nessa movimentação, nessa dinâmica. Se você está assim, esse é o momento de você apaziguar, aplacar essa sensação, esse sentimento, para preencher essas lacunas, sabe? E acho que é o momento de olhar um pouco mais para o método integrado, entrar na próxima formação, que vai ser em agosto, né, Luiz? Exatamente, exatamente. Entrar na próxima formação. Se você quiser ser pioneiro, Aproveita que o momento ainda é esse, né? aproveita a carona do Luiz. Não, Realmente. detalhe, pioneiro aqui no Brasil. Exato. No Brasil. E outro ponto importante também, que eu penso que é importante falar, se você também quer conhecer outras abordagens, porque o método integrado nos proporciona também entender outras abordagens, não ficar, por exemplo, só na psicanálise ou só na TCC, e fazer essa troca de experiência com outros profissionais, porque lá no nosso grupo, Luiz, permita-me falar, no nosso grupo, existem algumas pessoas de outras abordagens, né? O TCC, o existencialismo, e fazer essa troca com esse pessoal é extremamente rico. Extremamente rico. E se você quer ter um olhar diferente nos seus casos clínicos, trazendo para a supervisão clínica, é uma ótima oportunidade de aprendizado. É uma ótima oportunidade, porque você vai olhar, poxa vida, que interessante olhar através dessa perspectiva. Então, eu super, super indico, sou super suspeita desde o início. Eu falei, Luiz, me coloca nesse grupo, eu quero entrar nesse grupo. Não, que bacana. Não, e de fato, eu acho que, claro, eu sou suspeito para falar por ter criado e tudo, mas realmente eu sei que no Brasil, e olha que eu já passei no Brasil e no mundo, viu, gente? Eu passei por muitas formações e não tem, né? O que a gente está criando, eu falei, né, semana passada na live com a Rafa, hoje com você, né, Josi, que eu não conheço, né? A gente está criando, eu não conheço nada igual, a gente está estudando, a gente tem o nosso grupo de pesquisa, a gente não tem nada igual, né? Utilizando essas técnicas, utilizando uma epistemologia e que a gente está criando, que não sou só mais eu,
né? Eu sinto que eu tenho isso para mim, também não sou só mais eu, assim. Eu é pesado, eu estudo todo dia tô escrevendo e tal, mas eu sei que não sou só eu. Que não tá mais na minha mão, assim. É tipo, é a abordagem do Luiz, né? Claro que eu acho que em algum momento eu vou ser tido como uma referência daquela pessoa que criou eu sou e talvez seja para sempre isso. Mas eu sei que não sou só eu que estou criando. Eu sei que daqui a pouco são vocês ali que vão estar escrevendo artigo, que vão estar criando coisa, que vão estar agregando coisas, né? Então, é isso. A gente... e o legal é pensar isso, a gente brasileiro criando algo com todo o conhecimento que a gente Isso, Luiz, eu acho tem, né? isso fantástico. Ainda bem que você tocou nesse ponto, porque nós buscamos muito de coisas de lá fora, né, Estados Unidos, Europa, e está sendo daqui do Brasil, é muito, muito fantástico. Fazer o inverso, o caminho inverso. Uhum. Aí falar, quem é você na fila do pão? É assim, e tá tudo É, certo, é isso mesmo. E a ousadia mesmo de levar para fora do país, ser pioneiro aqui no Brasil, e isso encanta muito. Eu acho que você acaba sendo um ponto de luz para outras pessoas que estudam, vai servir de inspiração para outras pessoas que estudam muitas vezes timidamente e sim, trazer, né, e sair do casulo, sim, sair desse exatamente. casulo. Exatamente. Ô, Josi, olha, estou muito feliz, muito obrigado por estar aqui, por ter disponibilizado, né? Domingo à noite não é fácil, né, da gente estar, mas obrigado quem está assistindo também, quem veio assistir depois. Espero, se estiver interessado, pode me procurar, mandar uma mensagem. Se estiver procurando agora uma psicóloga que sabe escutar de diversos pontos de vista diferentes, aí tem a Josi aí como uma excelente referência, né? A gente discute vários casos, né? A gente tem acompanhado todo esse desenvolvimento, então tá aí uma ótima figura caso você procure uma excelente terapeuta. E que eu falo isso pro Obrigada. pessoal porque as pessoas chegam, desde que eu trabalho no CAPS, né? Tem 15 anos aí trabalhando com psicologia, as pessoas falam assim, não, mas como que a pessoa pode fazer isso? Porque eu falo, alguma coisa psicológica, algum jeito tá lidando no mundo. Eu falei, porque tá faltando uma boa terapia. Mas não, mas ela faz terapia. Eu falei, olha, tem uma diferença. A pessoa fazer terapia e fazer uma boa terapia é uma Sim, distância gigante. Então, de fato, eu posso falar com muita convicção que eu estou rodeado de pessoas, excelentes terapeutas. Então, tá aí. Se tiver interesse, a Josi é uma excelente figura aí para te ajudar. obrigada, Luiz. Obrigada pela confiança, obrigada por fazer parte desse seu trabalho. Acendeu a minha chama de pesquisa, nós estamos na pesquisa também. Eu estou gostando muito de trazer voltar a reacender a chama da pesquisadora aqui. Tá, Muito que bacana. obrigada. Eu que agradeço, Josi. Um beijão para você e Beijos. a gente se Tchau, encontra tchau. quarta-feira lá. Tchau, tchau. E quem Tchau. estiver gostando aí, interessado, domingo que vem, Daniel vai estar aqui com a gente, falando de como que é impactante, porque quem passa na formação, né, Josi? A gente exercita as técnicas na gente, Sim, isso transforma a gente. Então, o Daniel vai vir vocês falar vão gostar, exatamente isso. vocês vão gostar. O Daniel é uma figura, é uma Fica- figura. Um abraço para vocês, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.